A paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos para a aula aqui, da integração discipulado, baseada no Sermão da Montanha, que se encontra no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Esta aula, o Sermão da Montanha, as principais qualidades que Jesus exige dos seus discípulos, está baseada logo no primeiro capítulo. Espero que todos vocês leiam, estudem, examinem o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ela é a espinha dorsal do cristianismo. É inadmissível que um cristão não conheça o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, aqui melhor dizendo, se encontra o cerne do cristianismo. Então, na realidade, todas as pessoas que são cristãs, que são seguidoras de Jesus, teria que saber de cor e salteado, né? Ou conhecer plenamente o Sermão da Montanha. Aqui, esse Sermão da Montanha ensina realmente o que é ser cristão, o que é ser seguidor de Cristo, o que é que Deus ele quer e espera daqueles que o seguem, daqueles que se chamam pelo seu nome. Então aqui nós vamos encontrar as exigências, né? As normas de comportamento, de conduta, né? Tudo aquilo que Jesus Cristo exige dos cristãos. Então nós vamos ter aqui também as qualidades, né? Principalmente hoje nós vamos ressaltar algumas qualidades que são de suma importância para os cristãos. Ou seja, essas qualidades que eu vou citar aqui, que está no sermão, no grande sermão da montanha, tudo que existe aqui no sermão da montanha, como eu falei, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, isso aqui não é uma tipo assim, eu quero viver, eu posso viver, eu decido se eu vou viver isso ou não. Não tem essa. Todos os cristãos, eles têm que realmente se esforçarem para colocar em prática o Sermão da Montanha, se ele realmente quer ser um verdadeiro cristão. Aí você tem que fazer essa pergunta dentro de você: eu quero ser verdadeiramente, né, um cristão de verdade? Se você almeja, se você quer, se você sonha, se você deseja em realmente ser um cristão de verdade, você não tem como abrir mão desse Sermão da Montanha, mesmo porque não tem opção, tá? A gente tem que entender isso, né? Tipo assim, eu vou ser cristão. Ser cristão é uma opção, tá? Ser cristão é uma opção. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a ser cristão. Agora, desde o momento em que a pessoa ela decide ser cristã, ela deve seguir os ensinos de Cristo. Porque quando você se decide ser cristão, se decide ser um discípulo de Cristo, você se torna um aprendiz de Cristo. E quando você coloca na sua etimologia, discípulo significa aprendiz. Então, se você se dispõe a ser um aprendiz de Cristo, obviamente que esse aprendizado é para você colocar em prática, né? É para você colocar em prática, para você vivenciar no seu dia a dia. Agora, ninguém vai vivenciar isso, tipo, vou vivenciar isso por obrigação, por eu ter medo de ir para o inferno. Isso aí é legalismo, isso aí não é isso que Jesus Cristo quer. Não quer que você siga por temor, por medo de ir para o inferno, porque na verdade você não está seguindo, você não está sendo verdadeiro. Então, o que Jesus Cristo ele espera é que você realmente assimile isso, entenda, compreenda a essência do Evangelho, vivencie isso e coloque isso na sua vida com muito amor, com seriedade, sabe? Querendo realmente vivenciar isso, compreendendo a nobreza e a essência dos ensinos de Cristo, tá? Para nossas vidas. Lembrando que todos esses ensinos de Jesus, essa transmissão, os valores que estão contidos aqui nas Escrituras,
ela veio do alto, ele veio dos céus para nossas vidas. Então, só em constar isso aqui para nós, né, ter registrado essas palavras para nós, ensino de Deus para nós, isso é muito importante. E saber que você colocando isso, você colocar isso na sua vida, aplicar isso aqui na sua vida, você está se tornando um cidadão nobre, um cidadão dos céus. Você está se tornando uma pessoa diferenciada, um homem, uma mulher de Deus, sabe? Ser cristão não é de qualquer forma. Existe milhões de pessoas, nós estamos rodeados, estamos nessa sociedade que está distante de Deus. Então Deus chamou nós para ser diferente. Se eu vou para o cristianismo e eu for viver a mesma coisa, então não está valendo a pena, não está adiantando nada. Né? Tem que haver uma mudança de vida, mas, como eu falei, não por força, nem por violência, nem por medo de ir para o inferno, seja lá o que for, por opressão, coerção, nada disso. É voluntário. Eu amo ser cristão. Eu amo vivenciar a palavra de Deus. Eu vivo porque eu entendo que a palavra de Deus tem o melhor para a minha vida. Eu entendo que se eu colocar a palavra de Deus em prática na minha vida, eu vou estar fazendo bem para a minha própria alma. Não tem como nós vivermos uma vida infeliz, não tem como viver uma vida fazendo mal para os outros ou mal para nós mesmos, se nós vivenciarmos a palavra de Deus. Aí no Sermão da Montanha, né, capítulo 5 de Mateus, no versículo 1 vai dizer assim, bem-aventurado, versículo 1 vai dizer, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, ou em muitas traduções, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira qualidade, né? Logo nós vemos, logo no início aqui do Sermão da Montanha, no versículo 2, a primeira qualidade que o Senhor Jesus Cristo exige dos seus seguidores, que é justamente a humildade, tá? Ou a pobreza de espírito. A pessoa que é pobre de espírito ou a pessoa que é humilde de espírito. Então essa é a primeira qualidade. Será que eu sou humilde? Será que você tem sido humilde? Essa é uma avaliação que nós temos que fazer. O que é uma pessoa humilde? Né? O que é a pessoa humilde? A humildade ela está totalmente aos avessos, ao contrário do que é a soberba, do que é a ignorância, do que é a altivez. Então essa pobreza de espírito diz justamente essa humildade. Se você for lá dentro da etimologia da palavra, significa também aquela pessoa que é dominada pelo Espírito Santo. Ou seja, não é aquela pessoa, né, que se diz, não, eu posso, eu sou, eu consigo, sabe, que se acha, essa humildade é essa de espírito, né? Essa pessoa que está sob o domínio do Espírito, que reconhece quem ela é diante de Deus, reconhece a soberania de Deus, é aquela pessoa que respeita, que ama o seu semelhante, essa pessoa que não se acha superior às outras. Quantas vezes nós vemos dentro da sociedade pessoas que não têm pobreza de espírito, pessoas que não têm humildade de coração. Quem são essas pessoas? Porque têm posse, né? Porque tem carro, porque tem uma casa boa, porque tem um emprego bom, porque tem um bom salário. Essas pessoas, muitas dessas pessoas, se acham superior às outras. Ou seja, são pessoas altivas. Então, a pessoa pobre de espírito, muitas vezes, ela pode ter até riquezas. Ela pode ser até ricas. Como nós vemos, por exemplo, também pessoas que, por exemplo, elas são pobres financeiramente, são humildes financeiramente, mas elas não são pobres de espírito. Elas não são humildes de espírito, muito pelo contrário. Eu particularmente conheço muitas pessoas que são pobres, assim, financeiramente pobres,
né, de bens materiais, né, passou muitas dificuldades, ou algumas passam dificuldade e tudo, mas são pessoas altivas, arrogantes, né, pessoas prepotentes, pessoas que dizem que não levam desaforo para casa, pessoas que estão dispostas a brigar, a discutir, né, a debater com os outros, pessoas que muitas vezes né, são arrogantes. Então essas pessoas são pobres, mas não são pobres de espírito, infelizmente. Agora existe todas aquelas pessoas, as pessoas que são ricas, que são da classe média, que têm situação financeira, que são pessoas que são pobres de espírito, tá? Então essa questão da pobreza do espírito ou da humildade de espírito está muito além dessa questão de classe social, né, de bens materiais. Como eu falei, existem pessoas pobres, que são pobres de coisas de bens materiais, mas em relação ao espírito são pessoas soberbas, tá? São pessoas altivas, tá? Então você vai encontrar essa qualidade de pessoas, essa qualidade que tem aqui, que Deus exige dos seus discípulos, humildade de espírito, né? Que nós temos que ter humildade de espírito, temos que ter humildade de espírito. Isso aí, ela se encontra-se em pessoas, independentemente da classe social. O próprio Jesus, ele se colocou como um exemplo dessa humildade. No capítulo, vocês depois abram suas Bíblias, tá? Estou dando aqui as passagens bíblicas, é para você ler, tá? Abrir a Bíblia em casa e acompanhar. Então, no capítulo de número 11, aqui de Mateus, no versículo 28, vai dizer assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você vai ver que ele vai dizer assim, ó: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E no versículo 29, ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele vai falar o quê? Que ele é humilde de coração. Você vê que no versículo 28 ele vai dizer: vinde a mim todos que estás oprimidos, né, que estás cansado e oprimido. Ou seja, Jesus Cristo, ele mostra tanta a sua humildade que ele chama a todos. Ele recorre a todos, independente da classe social, independentemente da sua posse, independentemente da sua cor, independente do seu tipo de cabelo, da sua etnia, seja uma pessoa negra, branca, parda, seja asiática, todos, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele não age por classe social, não está se preocupando, obviamente, com posição de ninguém. Ele está chamando a todos. Você vê que essa humildade, ela é uma humildade que é ativa no seu dia a dia, no seu comportamento, na sua vida. Uma pessoa, por exemplo, que está vendo aqui, que não tem nenhum tipo de discriminação. A humildade, ela representa também isso. A pessoa que ela, é humilde de espírito, que segue esse exemplo de Jesus, ela jamais vai ter discriminação por uma pessoa por causa de cor, de raça, de status, posição social, se a pessoa é pobre, se a pessoa tem, se a pessoa não tem. Eu, particularmente, penso que não, mas eu já fui discriminado, infelizmente, dentro da igreja, né? Já fui discriminado por irmãos, né? Às vezes eu já fui humilde para a igreja, certa vez eu fui para uma igreja muito grande, eu fui com uma calça, uma camisa, e você via pessoas lá que me conheciam, mas me olhou assim com uma discriminação, e eu percebi mesmo, eu até pensei assim na hora: poxa, estou com essa roupa aqui, isso não é legal, é uma igreja grande e tal, e eu sentia mesmo a discriminação por causa do roupa que eu estava usando. Outra vez eu fui pegar minha esposa na igreja, e eu cheguei lá de bicicleta,
E eu vi quando a irmã me olhou assim, de os pés à cabeça, sabe? Eu percebi que era por causa da bicicleta me discriminando também. Infelizmente são pessoas que estão na igreja. É por isso que a gente não alcançou essa dimensão dessa humildade de espírito, né? Muito pelo contrário. São pessoas que estão na igreja, mas não conhecem o cerne do cristianismo. É por isso que nós temos que conhecer o cerne do cristianismo. Amar as pessoas, se humilde com Jesus. Jesus, ele mostra a sua humildade, ele é tremendo. Quando ele no capítulo, logo aqui no capítulo 4 de Mateus, logo aqui no final, no capítulo 4 de Mateus, ele já demonstra assim a sua multidão. Olha, vai dizer assim no capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as pessoas de enfermidade e moléstia. E a sua fama corria por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles curavam. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O que nós vemos aqui? Jesus Cristo ele foi justamente habitar, morar e trabalhar, ou fazer o seu grande ministério justamente na região mais pobre de Israel do período. Justamente na Galiléia, um dos lugares mais discriminados que existiam. Então, você vê a humildade de Jesus, né? Que veio lá dos céus, de um lugar do mais alto esplendor, do mais alta glória, sabe? E ele veio habitar justamente num lugar tão humilde, num lugar mais humilde que existia naquela época, que era justamente lá na Galiléia. Agora nós vamos aqui, eu quero também o exemplo de Jesus em relação à humildade é tão grande, mas tão grande, que o apóstolo Paulo ele vai citar, né, para os irmãos lá de Filipos essa humildade de Jesus. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5 vai dizer assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se, nós estamos falando o quê? Humildade. E ele fez o quê? Ele humilhou. A humildade leva você, como eu já falei, o quê? Até atitudes. Aqui vai dizer que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aquela morte que Jesus Cristo ali se submeteu foi a pior morte que existia naquele período. Aquele sofrimento, imagina, cravo pregado nas mãos, nos pés, sol de 50 graus na cruz ali. Ele se submeteu àquilo, ele não precisava, entre aspas, né? Ele não precisava fazer, mas a humanidade necessitava. Se era ele que tinha que fazer, ele fez isso. E ele se humilhou, sendo obediente até a morte da cruz. Então, guarda aí para você, Filipenses capítulo 2, no versículo 1. Você pode ler, obviamente, todo o versículo, que vai ser muito importante para você. Então, nós vemos aqui o quê? A humildade de Jesus. Então, guarde isso para o seu coração, guarde esses ensinamentos para a sua vida. No momento, sabe, que você seja realmente essa pessoa humilde diante de Deus, assim como está relatando aqui esse exemplo do Senhor Jesus. Agora nós vamos para a nossa segunda aplicação, que vai dizer assim, olha, no versículo 5 vai dizer assim, ó: outra qualidade que Jesus
tá? Exige dos seus discípulos, daqueles que vão ser batizados em águas, daqueles que querem o seguir. Então vai dizer assim, ó, primeiro, humildade, né? Segundo, vamos lá, que Jesus Cristo, né, espera dos seus seguidores, mansidão. Capítulo 5, versículo 5, vai dizer, ó, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. É difícil para as pessoas entender que quando interpretar as escrituras, né? E quando você vê que quando Jesus Cristo vai falar assim, ó, bem-aventurado, a ideia que muitas pessoas está aqui, bem-aventurados os mansos, a ideia que as pessoas têm, ao que parece, é a ideia de que está bem-aventurado, legal. Tipo, Jesus Cristo está mostrando que as pessoas são bem-aventuradas, aquelas pessoas que são humildes. Mas não é isso, o que são mansas. Não é isso, não. Ele está exigindo mesmo, aqui é o cerne do cristianismo, que os seus seguidores, eles vão ser mansos. Engraçado que aqui ele ressalta, logo no primeiro e segundo capítulo, logo aqui nesse capítulo 5, as duas primeiras qualidades que ele vai citar é o que? Humildade e mansidão. Né? Falando da humildade, estamos na mansidão. No capítulo que nós acabamos de ler, aqui mais avante, capítulo 11 de Mateus, versículo 28 e 29, Jesus Cristo vai dizer, né, que vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e manso e humilde de coração. Ele ressalta as duas qualidades que os cristãos devem ter, que é aqui no capítulo 5, humildade e mansidão, e lá no capítulo 11, versículo 28, ele vai dizer que ele tem essas qualidades, tá? E lembrando que nós somos chamados para ser discípulos. Discípulos é aquele que aprende e aquele que vive, tá? Isso é muito importante que nós vamos entender. Discípulo não é só aquele que aprende, isso não existe. Se você for dentro do cerne da cultura judaica, do cerne daquele período onde naturalmente os mestres eles tinham os seus discípulos, os mestres eles eram obviamente muito cobrados em relação ao comportamento de acordo com o que ele ensinava, ou seja, os mestres tinham que aprender, ou melhor, eles tinham que vivenciar aquilo que eles estavam vivendo. Da mesma forma, os seus discípulos não podiam pisar na bola, não. Porque é interessante você notar o seguinte, aprender o seguinte. Todos os discípulos, eles estudam para ser mestre algum dia, tá? Para ser professores algum dia. Eles não iam viver como nós somos como cristãos, nós somos chamados para ser eternamente discípulos. Mas naquela cultura judaica, o papel do mestre era muito importante, porque o papel deles era fazer mestres para o futuro que o substituísse, porque um dia eles iriam morrer. Então aqueles discípulos ali eram discípulos aprendizes que estavam na condição de aprendizes para se tornar futuramente mestre, e eles depois, cada um deles, ter os seus, por exemplo, no caso de Jesus, fazer os seus 12 discípulos, e assim se multiplicando. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia de adquirir conhecimento, se tornar, posteriormente, um mestre e fazer discípulos, tá? E assim sucessivamente, o ciclo nunca acaba e aumentando cada vez mais, porque era isso que daria continuidade à perpetuação da palavra de Deus, dos ensinos genuínos que o próprio Deus, tinha para passar para perpetuar a palavra de Deus. Vamos aqui no livro, então, de Números, no capítulo 12, tá? Nós vamos trazer outro exemplo aqui, né? Outro exemplo que nós temos aqui no caso, a gente está falando de mansidão, segunda qualidade que Deus
ele exige dos seus discípulos. Vamos lá para o capítulo 12 de Números, que vai dizer assim, olha, versículo 12, versículo de 1 a 3. Vai dizer assim, ó, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cucita, que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cucita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou somente também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais de todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saia da tenda da congregação. E saíram os três. Primeiro, você vê aqui que aconteceu uma sedição, um problema, né, um conflito, uma coisa assim grave que aconteceu entre família. Uma família muito abençoada, né? No caso aqui, Moisés com sua irmã Miriam e seu irmão Arão. No caso, Miriam, juntamente com Arão, foram aí procurar problema com Moisés. O destaque aqui no versículo 13 é que está dizendo que Moisés, ele era um homem manso. Ele era um homem manso. E o homem mais manso da face da terra. Você vê que depois do chamado de Moisés, houve uma ação sobrenatural de Deus na vida de Moisés. Você vê um homem totalmente diferente do homem que foi criado lá no Egito. Ele, a partir do momento que ele fez uma aliança com Deus, você vê que um homem chegou a esse padrão, né, de mansidão. E aqui você vê que dentro, no caso aqui, a própria família quis arrumar problema com ele. E ele era tão manso que diz aqui a Bíblia Sagrada. Ele não revidou, ele não procurou problema. E a mansidão é essa, gente. Você ser manso enquanto ninguém te aflige. Você ser manso enquanto ninguém te ataca. Você ser manso enquanto ninguém te traz angústia, ninguém te calunia, ninguém fala mal de você. Você ser manso quando tudo está na maior calmaria, quando tudo está na maior tranquilidade, aí é fácil. Aí na verdade você não é manso. Não tem nada que testou você, sua mansidão. Então a mansidão da pessoa, a pessoa vai provar, vai mostrar realmente quando ela é mansa. Aqui, ó. Aqui houve realmente a prova de que Moisés realmente provou que ele era manso. Moisés realmente provou que ele era manso. Porque aqui, principalmente nesse período aqui, uma mulher nesse período, principalmente nesse período, partisse para cima de Moisés, do jeito que partiu, assim, um líder que nem a estatura, o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha. E ele se fez uma pessoa ali tranquila, prudente. Claro, pode dizer que isso não mexeu com ele, que isso não deixou ele na hora, né? Poxa, meu próprio irmão. Logo Moisés é uma pessoa tão simples que ele não queria posição. Você vê que lá quando ele foi chamado, lá no capítulo 3, Deus aparece para ele, ele nem queria cargo, não queria posição, ele queria ficar ali mesmo cuidando das ovelhas dele, mas Deus foi lá e chamou ele, praticamente forçou muita barra para que ele pudesse obedecer esse chamado. Então é uma pessoa muito humilde, você não vê ele, tipo, de nenhuma maneira se preocupando com cargo, com posição. Aí vem uma pessoa da própria família. Então isso vai mostrar para nós que nós vamos ter dificuldade, muitas vezes no seio da família, muitas vezes no trabalho, muitas vezes, sei lá, na escola, na faculdade, no nosso dia a dia. Mas, gente, não há desculpa para a gente perder o controle. Eu não estou dizendo que você não vai perder o controle, mas se você vai perder o controle, não coloque a culpa na pessoa.
que te provocou, que mentiu, que fez e aconteceu contra você. Porque aqui nós temos um exemplo. Uma pessoa super humilde, que não se preocupava com posição nem nada, partiu para cima dele. Outras pessoas, se é outro homem, teria já agredido ela, verbalmente e fisicamente, mas ele mantém uma posição. Eu não sou nenhum super-homem, tá? Não sou nenhum super-homem. Já aconteceu, né? E não estamos livres de acontecer de novo. Mas assim, alguém te provocar, você ficar irritado, você falar às vezes áspero e tal, só que eu tenho que me reconhecer. Calma aí. Eu tô errado, eu fiz isso e tal. O ser humano é complexo. Então, você já tem que procurar se preparar para esses momentos. Procurar a paz interior. Procurar ser uma pessoa calma, ser uma pessoa estabilizada. Porque mesmo você procurando com muita antecedência, isso pode vir a acontecer, mas você vai evitar que isso aconteça em muitas ocasiões. Claro que tem hora que realmente é complicado. Tem hora que acontece assim, tipo, você nem esperava a reação que você tinha. Essa é a realidade. Estou falando até por experiência própria. Mas por experiência própria também, eu posso dizer que, como há muitos anos atrás, eu fiz uma avaliação da minha vida e realmente eu procurei essas qualidades e o resultado foi muito bom mesmo, tá? Então o que acontece? Você tem que procurar essa qualidade de Miriam. Se você pegar no momento em que a pessoa te agredir, verbalmente, né, e fazer alguma coisa contra você, você tem uma atitude carnal, aí você foi igual uma pessoa normal, uma pessoa que não é crente, tá? Então tem que pensar justamente nisso aí. Eu já tive um momento da minha vida em que eu tive que segurar, mesmo estando correto, tive que ficar calado. Tive que ficar calado, fiquei calado, tá? E o resultado foi positivo. Foi maravilhoso o resultado de eu ter ficado calado. Eu estando certo. Foi maravilhoso o resultado. Foi ponto para mim. Já teve algumas situações, não vou citar aqui porque infelizmente não posso ficar, né, dando exemplos aqui, citando exemplos, mas porque isso aí leva tempo. Mas realmente já aconteceu de situações mesmo de bater na minha cara, não revidar, já teve essa situação, já teve situação de várias situações e eu consegui segurar no meu trabalho, tá? Na minha rua, na igreja, já teve situações de pessoas procurarem problemas comigo e eu permanecer ali na minha paz, me manter ali, tá? E realmente o resultado foi muito bom, digo para vocês, com certeza. Não é à toa que Deus manda, que Deus, né, fala para nós realmente sermos pessoas. Essa é uma exigência, ter essa exigência de nós, né, de ser humilde e manso de espírito, que isso aí com certeza faz bem para a nossa própria alma. Quantas pessoas que por não ser mansa nem ser humilde de coração perderam a vida? Tem pessoas que não são mansas, que são brabas. Eu sou brabo mesmo, eu parto pra cima mesmo, eu faço, eu aconteço mesmo. E acabaram perdendo a vida, acabaram ficando aleijados, acabaram numa situação terrível. Quer dizer, são inúmeros danos e prejuízos que as pessoas têm por causa da falta da mansidão na vida dela. Pessoas têm muitos crentes, irmão, que não têm mansidão. Pessoas estúpidas mesmo, pessoas que são brabas, sabe? Pessoas que realmente é bem complicado.
outra qualidade que Jesus Cristo ele exige dos seus seguidores. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então é outra qualidade, misericórdia. Hoje as pessoas parecem até que, sei lá, né, misericórdia, tal. Então Deus quer que você tenha misericórdia das pessoas, ou seja, agir com o coração, tomar atitude, né, em relação ao seu próximo, ao seu semelhante, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode ajudar, naquilo que você pode estender a mão das pessoas que necessitam, que precisam. A misericórdia ela está atrelada justamente com ações e atitudes. Não é simplesmente você orar, olhar para uma pessoa que está numa situação complicada e ficar ali chorando, derramando lágrimas dos seus olhos. Não, isso não é misericórdia. Teve um tempo que eu fazia um curso de inglês lá na Ilha do Governador, e aí teve uma professora que passou um vídeo lá, né, de uma instituição que cuidava de crianças e idosos, se eu não estou enganado. Até bebês, não sei, alguma coisa assim. E a mulher foi pedindo ajuda, né? Foi pedindo ajuda para levar para essa instituição. Eu não derramei nenhuma lágrima. Fui lá, comprei as fraldas, comprei os pacotes de fralda e levei. E a mulher, ela ficou boba comigo, porque ela ficou assim, poxa, as meninas aqui choraram, se emocionaram, mas na hora de trazer alguma coisa, cadê? Que misericórdia é essa? Que amor é esse? Então, muitas pessoas vão muito pelo choro. Eu não vou pelo choro. Eu não vou pelas lágrimas caindo. Eu vou pelas atitudes. Eu vou pelas ações. Não é o choro de uma pessoa que vai me convencer, mas é a atitude daquelas pessoas, né? Tem muita gente que tem sensibilidade, aquela sensibilidade da hora, que bate e vai embora. Mas a gente tem que agir com a consciência, agir de uma forma racional, agir realmente de uma forma piedosa. Você, para ser piedoso, amoroso, misericordioso, você não precisa ficar chorando. Não é isso. Você vê Jesus ele foi uma pessoa misericordiosa, mas você não vê ele chorando. Você vê ele entrando em atitude, entrando em ação, curando as pessoas, libertando as pessoas, com autoridade, eu faço, e vai lá e faz. A única ocasião, né, que você vê Jesus ali chorando foi justamente ali na capítulo 11 de João, onde vai dizer, né, que é até o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Então seja misericordioso, estenda a mão para as pessoas, ajude mesmo, né? Se você pode, se você tem condição, não abra a mão não de ajudar as pessoas, não feche a mão não. Se você puder, realmente ajude, tá? Vamos lá, versículo 8, outra qualidade. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Outra qualidade essencial que Deus não abre mão são as pessoas limpas de coração. Em outras traduções vão dizer bem-aventurado os puros de coração. São pessoas que não têm maldade no coração. São pessoas porque tem pessoas que veem maldade em tudo, né? Nas ações, nas atitudes dos outros. Às vezes a gente está fazendo bem, né? E a pessoa já está ali, tipo assim, já está imaginando alguma maldade por detrás das nossas ações benéficas. Isso aí mostra que é uma mente poluída. Outra situação é você ver a questão da situação atual. Jesus Cristo fala,
né? Bem-aventurado, né? Eu quero que vocês sejam os meus servos, os meus discípulos, tem que ser puro de coração. Agora você imagina essa questão, como ser puro de coração numa sociedade tão contaminada, tão impura. Gente, a poluição pornográfica, a perversão sexual, a maldade, tá crime, é droga, é tanta coisa que contamina o homem. E agora, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, eu tenho que fazer uma limpeza geral nisso aí. Eu tenho que fazer uma limpeza geral dessas poluições, da perversão sexual, filmes, vídeos, é tanta coisa maligna, né, que a gente vê, poluição. A gente tem que ter a mente pura, tem que ter a mente limpa, tirar a maldade do nosso coração. Eu não estou falando só nisso, não. Tem várias outras situações, né? Pessoas que não são pessoas maldosas dentro da igreja, pessoas que não são puras de coração, maldosas, faz o mal para cá, para adquirir posição, para adquirir status, né? A maldade tem muito a ver com isso. Pessoas que não estão servindo a Deus são impuras, porque não servem a Deus, né, realmente de coração. Me lembro até de uma passagem aqui que está em Tito, falando impura. Me lembrei de uma passagem que está aqui em Tito, se eu não estou enganado, que vai falar sobre a pureza de coração. Tito é o último, antes aqui de Hebreus. Tito, capítulo 2, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui, gente. Capítulo 2. Que vai dizer assim, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Melhor, capítulo 1, versículo 15, que vai dizer assim, olha: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Interessante, é muito forte essa palavra, muito forte mesmo. Ó, vou ler de novo. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para todas as boas obras. Ou seja, uma pessoa que é pura, ela não é aprovada para fazer o serviço de Deus. Ela não é aprovada para exercer o ministério. Ela não é aprovada para estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, porque tudo isso aí, né, tem que ser feito pelas pessoas que verdadeiramente são puras de coração. E ele vai dizer assim, ó, nada é puro para os que estão contaminados. Muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas com seu entendimento e a sua consciência, como diz aqui, estão contaminadas. Então temos que fazer uma limpeza geral. Temos que fazer essa limpeza e tirar toda a maldade do nosso coração, sabe? Da nossa vida. Ser uma pessoa realmente verdadeira, fiel, né? E transparente. Agora nós vamos lá, voltar de novo para o nosso capítulo aqui, capítulo 5 de Mateus. Grande sermão, maravilhoso sermão da montanha. Vamos para outra qualidade, né?
Eu falei aqui, né? Bem-aventurado aqui, no caso aqui, os limpos de coração. Nós vamos para outros também, no versículo 9, outra qualidade que Deus aqui ele exige, né, dos seus seguidores, que está no versículo 9, que vai dizer assim, ó, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores. Você vê que esse nome, purificadores, ele vem do quê? Ele vem da expressão, ele vem do nome paz, paz e pacificadores. Então, primeira coisa, primeira qualidade do pacificador, ele é uma pessoa pacífica, ele gosta de paz, ele gosta de harmonia. Então, você é de paz, você é de harmonia, ou você é aquele tipo de pessoa que gosta de uma encrenca, gosta de uma briga, está apto, está disposto a um problema, a uma confusão. Saiba que está totalmente errado isso. Saiba que você vai ter que mudar, não tem jeito. Ser cristão é isso, você decide, tá? Mas ser cristão é isso, não escandalize o Evangelho. Não escandalize o Evangelho, tá? O seguidor de Cristo, ele deve ser uma pessoa pacífica. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas, desde o momento que você se propõe a viver isso, você vai vivenciar naturalmente. Você vai se adaptando aos ensinos de Jesus Cristo e logo você vai ver o quanto de benefício que você vai ter para a sua vida. Bem-aventurado os pacificadores. Por que eu estou falando antes dessa qualidade de ser pacífico? Porque Deus Cristo, não tem como você ser uma pessoa pacificadora se você não é uma pessoa pacífica, que gosta de paz, que promove. Quando você está vendo aqui essa questão, bem-aventurados pacificadores, Deus está chamando, dizendo que todos os seus seguidores eles têm que ser pacificadores. O que é o pacificador? O pacificador, mais uma vez, é uma ação, um verbo. São pessoas que tomam atitude, tomam ações, sabe, para promover a paz. É pacificador, não é pacífico. Pacífico é uma qualidade, obviamente, que as pessoas pacificadoras têm. É impossível uma pessoa ser pacificadora se ela não tem paz, se ela se ela não é uma pessoa pacífica, né? Então, outro adentro que nós podemos citar nessa questão da pacificação, né? Pacificadora, a pessoa pacificadora é aquela pessoa, você vê, a pessoa pacificadora, ela não vive conflito, ela não arruma problema, muito pelo contrário, ela é uma pessoa pacífica e ela promove a paz, tá? Todos os pacificadores são aqueles que são promotores da paz. É o tipo da pessoa que, tipo, além dela não cometer e dela não ser o princípio do conflito, ela também, como é que se diz? O que ela faz? Se ela vê alguém brigando dentro da família, se ela vê algum conflito no colégio, na faculdade, no seu ambiente de trabalho, ela vai tomar uma atitude para trazer a paz, para trazer a harmonia. Está aqui o bem-aventurado dos pacificadores. Eu estou vendo na minha casa um conflito entre meu pai e minha mãe, entre meu irmão e meu pai, ou entre meu irmão e minha mãe. Eu vou entrar com a providência, eu vou entrar com ações, eu vou entrar com atitude, até meio, principalmente usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá? Principalmente, como está aqui, Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 12, vai dizer assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
é mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então essa espada do Espírito é a palavra de Deus, que ela vai lá, que ela atinge, que ela fala, que ela convence. É por isso que no ideal, quando se tem um conflito ou um problema, é estar sempre apto ali, conhecendo a palavra, para trazer uma palavra de orientação em relação ao conflito que tenha sido vivido. Então, a pessoa pacificadora, ela conhece a palavra de Deus, ela na hora do conflito, ela tem uma palavra de Deus ali para trazer a solução. Ela é aquela pessoa que ora a Deus. Não, vamos orar agora, vamos parar com esse conflito, vamos pedir uma direção de Deus, vamos orar. Deus não está nesse negócio, vamos parar com isso. Sabe, vamos resolver isso no momento. Vamos orar a Deus, vamos buscar Deus agora, vamos resolver isso em outro momento e tal, não sei, mas é aquela pessoa que toma. Mas infelizmente tem irmãos que é o contrário, que vê pessoas discutindo, brigando, fica ali, ó, vendo que isso vai dar, vendo que isso aí vai dar. A palavra de Deus não ensina isso aí não. Não ensina isso aí não. Não é tipo, caramba, e torcendo ali para que haja briga. Tá tudo errado. Tem irmãos que torcem quando vê pessoas em conflitos, em brigas, até torce para que haja briga, para que haja conflito. Tá? Então, o conflito é muito feio, agressão verbal, agressão física, discussão, baixaria, gritaria, estupidez, ignorância, tudo fora do cristianismo. Não está de acordo, não compete, não condiz, não está em conformidade com a palavra de Deus, nada disso. Então, bem-aventurado os pacificadores. Gerson, mas eu não tenho essas qualidades. É uma questão já é o princípio da humildade. Não tem essas qualidades, mas busque ter essas qualidades. O reconhecimento de não ter essas qualidades já é um princípio, um bom princípio. Agora, orar a Deus, interceder a Deus e falar assim, eu sinceramente, Deus, eu quero ter essas qualidades, eu quero viver, eu quero aplicar isso para a minha vida, eu quero estar de acordo com a sua vontade e com o seu chamado. Então, seja pacífico, seja pacificador, promova a paz aí entre os homens. Eu poderia citar, tantos outros, versículos, por exemplo, aqui em Hebreus, no capítulo de número 11, também está falando mais uma palavra em relação ao capítulo 11, se eu não estou enganado, é 11, deixa eu ver aqui, é 11, capítulo 11, deixa eu procurar aqui primeiro para não ficar longo. Bom, é isso aí, é versículo do capítulo 12 mesmo, versículo 14, que diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, de novo, seguir a paz com todos. Não é só com aquelas pessoas que te dão amor, que te dão carinho, que te dão, sabe, aquelas pessoas maravilhosas. Não, seguir a paz com todos. Até com aquelas pessoas que não gostam de você. Até com aquelas pessoas que procuram inimizades com você. Já pensou? Um dia, essas pessoas que aprontaram com você, fizeram tanta coisa, essa pessoa vai e se converte. Essa pessoa vai dar testemunho de você, vai falar, fulana de tal, é aqui dessa igreja, realmente uma mulher de Deus, um anjo de Deus, uma pessoa de Deus. Como eu provoquei essa pessoa, como eu fiz
tal, e essa pessoa, né, ela teve paciência comigo, viveu realmente o que diz a palavra de Deus, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então siga a paz com todos, sabe? Não sei, inimigo, as pessoas se fazem nossas inimigas, mas nós temos que fazer a nossa parte e com amor pelas pessoas, realmente querendo paz, querendo alegria, querendo a felicidade, querendo a harmonia entre todos. Então essa aqui, bem-aventurado os pacificadores, tá? Então Deus chama a gente, bem-aventurados os pacificadores. Então seguir a paz com todos, tá? Independentemente, se essa pessoa é teu amigo, se a pessoa não é, se a pessoa ama você ou não é, com todos temos que seguir em paz, ou seja, não conflita, não briga, não discuta, não arrume problema. Aquele vizinho que faz barulho alto, aquelas pessoas que é problemática, porque não adianta entrar em conflito com essas pessoas. A melhor coisa que você faz é tentar resolver. Não é que você vai ficar parado na inércia, tipo, vendo as coisas acontecerem, as pessoas aprontarem. Não, obviamente não. Seguir a paz com todos, isso não quer dizer que você vai ficar parado. Você vai tomar atitude, mas sempre uma atitude delicada, uma atitude pensada, uma atitude equilibrada para lidar com esses problemas. Tá bom? Eu tinha muita coisa ainda para falar, mas infelizmente não dá tempo. O vídeo vai ficar muito alto, essa aula vai ficar muito extensa, né, se eu programar mais. Então está aqui pelo menos as qualidades que são essenciais para a vida cristã, que Cristo estabeleceu, foi estabelecida pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, e digo para você com toda certeza, são qualidades que Cristo tem, são qualidades que Cristo demonstrou durante a vida que ele esteve aqui na face da terra, e são qualidades que Jesus Cristo não abre mão na vida do cristão, em minha vida e na nossa vida, tá bom? Então, faça um esforço, leia mais esses capítulos, de capítulo 5, Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7. Deus abençoe a todos e tenham um bom estudo e uma boa reflexão e meditação nesses estudos que nós estamos fazendo.